Venho mais uma vez a essa tribuna, nesse grande expediente, para poder falar dos problemas que tomam conta da cidade do Recife, repercutir um pouco mais aquilo que envolve a educação, aquilo que envolve a saúde. Mas preciso antes fazer um registro sobre tudo o que foi debatido aqui pelos vereadores no que toca à necessidade de fiscalização. Eu lembro, mais uma vez, que foi solicitada aqui a vinda de secretários municipais para explicar, por exemplo, o porquê de tantos aditivos em obras espetaculosas, a gente precisa classificar dessa forma, porquê de tantos aditivos de prazo para entregar equipamentos públicos à população. E a gente fala, inclusive, de equipamentos públicos que são essenciais, porque tem muitas escolas hoje funcionando em casas sem estrutura nenhuma de acessibilidade. Um vereador, Eduardo Moura, que fez a fiscalização, revelou, e eu não sei se os vereadores estavam atentos, que dentro de uma sala de aula havia uma fossa, minha gente. Não sei se vocês prestaram atenção no discurso do vereador. Ele fez uma fiscalização a uma unidade escolar e dentro de uma sala tinha uma fossa. Então não é só a questão da acessibilidade. Tem vereadores subindo essa tribuna para pedir a recomposição, a entrega de água para consumo. Vereadores, vocês estão ouvindo, vocês estão atentos ao que está sendo debatido na ordem do dia. Tem vereadores pedindo reposição de água mineral para professores e alunos consumirem. Tem vereadores pedindo que se tire de unidades escolares resto de obra. Tem unidade de saúde funcionando dentro de container. Não é possível que a gente ache que está tudo certo com a cidade do Recife. Fizemos uma audiência pública agora há pouco, tanto na área da educação como na área da saúde. Se a gente falar aqui das famílias atípicas, crianças com TEA que precisam ser matriculadas, que precisa de assistência na área da saúde, a gente vai observar que nada funciona. Essas famílias estão sofrendo. Essa casa precisa caminhar com certa independência. Eu digo certa independência porque eu compreendo que é salutar para a democracia ter vereadores de situação e de oposição. Vereadores que apresentem os projetos e aquilo que está sendo entregue pelo Poder Executivo, e vereadores que venham aqui denunciar e revelar e fiscalizar aquilo que precisa ser feito, aquilo que dói na vida da família recifense. Não é possível que a gente ache normal o que está acontecendo na educação. Não é possível que os servidores decretem greve e o prefeito simplesmente não abra o diálogo para poder valorizar a categoria, para valorizar aqueles que se dedicam, que se doam, para poder fazer a diferença na vida das crianças, para poder garantir o futuro dessas crianças. E a sua grande maioria vive ali em situação de vulnerabilidade social. Como é que se propõe um reajuste salarial de 1,5%, presidente? Como é que se propõe um aumento no auxílio alimentação de R$1? Quando a gente olha os gastos com publicidade, com propaganda, com festa, superando os 400 milhões, o absurdo fica ainda mais latente. É impressionante a gente identificar um governo que foi aprovado nas últimas eleições com 80% ou 80% aproximadamente, um governo que não valoriza a educação, que não valoriza a saúde, que não cuida da vida das pessoas. Unidades de saúde funcionando dentro de container há mais de 2 anos. Eu faço um desafio aqui a cada vereador. Acessem a central de regulação e tentem agendar um ultrassom, tentem agendar um exame para ver se vocês conseguem. Quando a gente fala de pessoas vivendo em situação de rua,
Há muito tempo atrás, eu digo muito tempo atrás, porque certamente supera os 2, 3 anos, foi disponibilizado um censo, nós temos mais de 1.800 pessoas vivendo em situação de rua. E nós não vemos políticas públicas efetivas. A cada dia, quando a gente passa nos bairros da cidade do Recife, a gente tem uma impressão, e aí é um dado empírico, porque eu não tenho dado científico, só segui e conduz política pública com dado científico. Mas o nosso olhar mostra que esse número vem aumentando a cada dia. E eu não sei onde nós vamos parar. A gente não está aqui, como por muitas vezes nós somos acusados, para criar a teoria do caos, não. A gente está aqui para mostrar o Recife da vida real. Diariamente no Instagram, no WhatsApp, através de e-mail, as pessoas enviam denúncias para a gente poder apurar. E quando a gente vai checar, a gente vê que a realidade é que está sendo retratada mesmo. Imóveis que deveriam estar servindo para os cuidados com a saúde das pessoas, estão sendo lá com pagamento de locação que supera R$1 milhão. Imóveis que não têm serventia social nenhuma, minha gente. Isso não pode ficar da forma como está. A gente não pode considerar isso normal. Claro, nós estamos lutando contra um monstro sem tamanho. Porque lutar contra uma gestão que investe milhões e milhões com publicidade e propaganda, uma gestão que entra na mente das pessoas para mostrar um Recife que não existe, é muito difícil. Mas nós precisamos despertar para que a gente consiga construir política pública lá na ponta, com o objetivo de que essas pessoas levem dignidade para as suas casas. E para isso nós precisamos caminhar como um poder independente, fiscalizando, cobrando, para que a prefeitura preste um serviço de qualidade ao povo da cidade do Recife. Mas passo a parte para a vereadora Liana Cirne. Obrigada, vereador Felipe Alecrim. Me somo na sua fala, inclusive porque o senhor fez alusão a requerimentos de minha autoria, pedindo água mineral nas escolas, pedindo remoção de entulhos de obras que estavam nas escolas, e fazendo alusão a uma pauta, eu tentei fazer a parte na outra fala sua, não consegui, uma pauta que me é muito cara, que é a pauta do autismo. O senhor fez uma audiência pública, quero parabenizá-lo. É um tema sobre o qual já fiz diversas audiências públicas nessa casa, diversas fiscalizações. As crianças têm clamado. Quando eu fiz uma audiência, uma solenidade sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma mãe trouxe um cartaz dizendo: meu filho não é pizza para entrar em rodízio. As crianças autistas estão tendo aula em sistema de rodízio, somente no dia que as ADES estão presentes. Se é na sexta-feira, só tem aula na sexta. Se é na quinta, só tem aula na quinta. E nos outros dias elas não têm aula. Isso é uma grave violação do direito à educação dessas crianças. E além de constituir crime de capacitismo, porque isso ocorre em razão da deficiência delas. Isso não é possível. Então, nós precisamos olhar para essas crianças, precisamos olhar para a educação. Preciso dizer do trabalho relevante que o Simpere ocupa na denúncia dessas situações também. E outra questão importante que o senhor citou, em relação aos servidores públicos, que receberam uma proposta de aumento de 1,5%. Na educação, a proposta chegou em 2,5%. Ontem eu estava presente na mesa de negociação entre o sindicato e a prefeitura, um dos papéis de uma vereadora, diga-se de passagem, para quem não sabe, mas, infelizmente, nessa mesa de negociação, pouco houve de avanço. Nós precisamos acompanhar os servidores públicos da nossa cidade e apoiá-los e apoiá-las, porque sem as professoras e os professores, sem as servidoras e os servidores públicos, nós não temos serviço público, nós não temos educação pública na cidade do Recife. Então, me soma a sua fala, importante fala, precisamos ter, sim, independência como poder legislativo para fazer essas cobranças, para fiscalizar e para garantir que a prestação de serviço público na cidade do Recife seja de qualidade. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereador. Incorporo a vossa parte. Os servidores estão adoecidos, essa é a verdade. A gente volta o nosso olhar para aquelas crianças que são acolhidas, mas não pode, sobre hipótese alguma, esquecer que os servidores estão adoecidos.
E é importante lembrar que os professores passaram em concursos públicos, que os ADIs passaram em concursos públicos, que basta a prefeitura chamar. Não existe ausência, falta de recurso. O que existe é falta de vontade política. Nós temos hoje dezenas de escolas em sistema de rodízio. Dezenas de alunos com TEA que não são acolhidos nas escolas. Nós temos hoje dezenas de escolas que estão com infraestrutura completamente inadequada. E profissionais, repito, que estão adoecidos pela falta de condição de trabalho. Nós estamos com um número hoje de profissionais da educação insuficiente para atender a demanda da rede. Mas eu escuto de imediato o vereador Muniz. Obrigado, vereador Felipe Alecrim. Eu não vi ninguém falando quanto choveu em Recife de quinta-feira para cá. Eu só vi críticas. Choveu 280 milímetros e não houve nenhuma morte em morro, nem deslizamento. Isso se chama trabalho. Outra coisa, falou do Rio Tegipió. Quando um rio transpassa mais de um município, é obrigação legal do Estado. Aqui, a gente tem que perceber tudo o que está acontecendo, mas sempre tendo como base a legalidade. Então, o debate de ideias é importante, mas muitas vezes a gente está sentindo nessa casa uma agressividade desnecessária. A quantidade de vezes que bateu na mesa, falou em ameaça, com o companheiro, o vereador que representa a cidade do Recife, o povo. Então, eu peço a vocês que, quando for na tribuna, contribuam com o Recife. Não fale do debate agressivo, pessoal. E eu repito, Recife, ele tem dificuldades, porque somos uma cidade que temos rios, mar. Quando tem maré cheia com chuva, vai acontecer em alguns pontos em que existe ocupação irregular, e Recife está providenciando isso há muito tempo, para que as pessoas tenham um lugar decente. Mas não é assim, não. Veja, nós temos hoje 420 unidades de educação. Quantas unidades a gente refez requalificação, unidades novas e unidades que foram fechadas. É isso que tem que ser feito. Agora, só bater naquilo em que vocês pegam como ruim, não contribui com o Recife. Ou contribui? Veja, se eu quiser, eu trago foto de 1000 coisas do Estado. Para você ver, semana passada, 15 dias atrás, houve um blog em que falou sobre a limpeza do rio lá em Cajueiro. A governadora mandou para a Sementes do Amanhã uma ONG, um representante, em que disse que ia limpar porque estava sendo ameaçado politicamente o governo do Estado. Quando terminou de fazer a reunião, ele queria fazer o cadastro para pegar documento das pessoas. Isso é muito baixo. E isso aconteceu. É só ir lá e perguntar às pessoas. E já iniciou a limpeza. Porque muitas vezes as pessoas clamam por coisa que está há décadas. E o rio que percorre ali, ela transpassa mais do município. Então, essas questões têm que ter fundamento legal, para não colocar agressividade acima do debate político, que é importante, da oposição, da situação, mas sem ameaça, sem agressividade, sem personalizar. Todos os partidos aqui têm que ter respeito. Obrigado pela parte, vereador. Eu acolho em partes o discurso de Vossa Excelência. Preciso, inclusive, salientar o respeito que tenho pelo seu trabalho e pela sua forma tranquila de se relacionar com cada vereador, sempre pautado no diálogo. Vossa Excelência, de fato, tem essa prerrogativa, eu diria, de cobrar mais tranquilidade e cordialidade entre os parceiros dessa casa. O problema é que, muitas vezes, nós somos tomados de emoção. Emoção a partir daquilo que aquela pessoa vive no seu dia a dia, as dores que alcançam aquela determinada família, e emoção por causa de alguns discursos que terminam evidenciando de forma negativa e trazendo, inclusive, inverdades. E aí o discurso quase sempre acontece de forma mais contundente. Mas é preciso lembrar
que o discurso de Vossa Excelência ele já se repete há décadas, porque todos os anos a gente escuta o mesmo discurso do PSB sobre as chuvas. Recife é um pouquinho acima do nível do mar, quando chove demais, e a maré está alta, e é crítico. E todos os anos o mesmo discurso. E a gente não vê a transformação dessa realidade. É preciso que a gestão volte a sua atenção para isso, para poder resolver e implementar um programa de macrodrenagem sério aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente.